E aí galera, meu nome é Rails, tenho 14 anos e eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sou de Coroatá, Maranhão. Quem quiser me segue lá no Face, viu? Railson Matarazzo. Mas vamos aqui para falar sobre a palavra de Deus. Vamos ler aqui em Mateus 10. Vou começar logo do versículo 5, porque já está dizendo as instruções para os 12 discípulos. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomei rumos aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando diz não se juntar aos gentios, nem à cidade de samaritanos, no tempo de hoje se diz aquelas pessoas as mais amizades e aquelas cidades onde só reina pecado. E quando diz de preferência procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel, você vê que é errado, mas não deve ter um envolvimento completo. Você deve só estar somente com aquela pessoa para pregar a palavra de Deus. Quando terminar a palavra, vai para a sua casa para ele não instruir no pecado. E aqui no versículo 7 a gente prossegue. E à medida que seguides, pregai, que está próximo o reino do céu. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, e graça dais. Quando a gente ir pregar, a gente tem que pregar que o que está próximo o reino dos céus. E também que a gente tem que expelir demônios, curar as pessoas, ajudar de todas as maneiras, de graça. A gente tem que receber e dar. Porque quando a gente faz algo ao prol de Deus, com orientação a Ele, a gente não precisa de nada para receber, nada dinheiro, nada, nenhuma riqueza. Aqui no versículo continuando, a gente vai ver: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Quando ele diz não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre e nem dos vossos cintos, porque ele vê que toda a riqueza que há no céu é riqueza, como se diz, improvável, porque a gente não vai precisar disso para nada. A gente vê que é lindo, vê que é reluzente, mas isto daqui não há em uso para nada na gente, não vai nos salvar. E quando diz que não tem 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque a gente não precisa ter de mais uma coisa, basta ter um pouco, que Deus, quando a gente precisar, Ele vai dar para nós. E quando diz aqui, porque é digno é o trabalhador do seu alimento, porque o trabalhador luta para se manter e ter seu alimento. Com seu alimento, a pessoa se sustém. O seu trabalho, ela faz tudo isso. Então, quando a gente quer ter um alimento espiritual, é só a gente falar com Deus, a gente trabalhar, lutar por aquilo, lutar por aquela palavra que Ele vai nos dar. Continuando aqui no versículo 9. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacude o pó dos vossos pés. Quando diz assim, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, a saúde daquela casa ou daquela cidade sacudiu o pó dos vossos pés. Por que sacudiu os pó dos vossos pés? Porque a gente está pisando no lugar onde ele não aceita a palavra de Deus. Então, uma pessoa ou uma cidade que não aceita a palavra de Deus não é digna de ouvi-la ou de senti-la o toque em seu lugar. Por isso que diz para a gente retirar os pó de nossos pés. No versículo 15 a gente continua. Em verdade eu vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Continuando. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Por que prudentes como a serpente? Porque a serpente, ela anda de fininho, mas sempre ela alcança o que ela quer, quando as pessoas não veem. Então é desse jeito. A gente anda com calma, de pouco a pouco, até que no ponto que a gente vê, a gente vai e prega a palavra para aquela pessoa. E ser simples como as pombas, porque as pombas, elas não se ambiciam a nada, elas sempre se sustentam com um pouco. Por isso que a gente tem que sustentar sempre com um pouco e ser humilde. Continuando aqui no versículo 17. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais,
e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haver de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haver de dizer. Como aqui no versículo 19 está dizendo, e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haver de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haver de dizer. Então, quando a gente for perseguido e ser pego por causa da palavra de Deus, ou por algum restrimento, a gente não precisa pensar no que falar, e nem falar antes de pensar. A gente primeiro fecha os olhos, faz uma pequena oração, um pequeno pedido a Deus, que Ele vai, a partir daquela hora, vai dar nossa palavra para falar com aquele que nos prendeu ou que nos persegue. Continuando aqui no versículo 20. Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Que nem eu disse, a gente pede e o nosso Pai fala por nós. Então aqui já explica o que eu estou falando. Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temeis, pois nada há de encoberto, porque não venha a ser revelado, nem oculto, que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos digo ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Que nesse versículo 28 aqui, não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Quando ele fala pra gente não temer quem mata o corpo e não pode matar a alma, diz a tanto como hoje que tem esses ladrões, esses assassinos, estupradores, todas as pessoas ruins que são instruídas pelo demônio. Para a gente não temer a ele. Por quê? Porque ele mata nosso corpo. Mas se a nossa alma vive para sempre e é guardada por nosso Deus. E por isso que diz assim, antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então a gente não deve temer a essas pessoas, mas sim temer a Deus. Porque se a gente não temer a Deus, Ele vai fazer a gente perecer no fogo do inferno para todo sempre. Mas aí continuando. Não se vendem 2 pardais por uma terra, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temeis, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Então, não importa o que aconteça ou o que há de acontecer, a gente não deve negar a Deus. Porque se a gente nega Ele, pelo menos mesmo que seja por fraqueza, Ele nos nega no reino dos céus. Então, sede firmes e vigiai. Continuando. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la.
do versículo 37 ao 39, a gente vê aqui um termo, que quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Algumas pessoas, até hoje, elas amam mais a mãe e o pai do que Deus, e mais o filho e a filha do que Deus. Então, as pessoas de tanto ter esse amor, esse afeto por seu filho, por sua filha, sua mãe e por seu pai, elas se esquecem que Deus é o que a gente deve mais amar neste mundo. Deus é o nosso Criador. Se não fosse por Ele, a gente não tinha vindo à Terra. Então a gente deve amar Ele em primeiro lugar. Não importa o que aconteça, Ele é o nosso tudo. É isso o meu ponto de vista. Vamos continuar aqui. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de um profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Então, quando ele disse o pequenino, naquele tempo ele olhava para crianças da nossa idade, de 14, 12 anos, que ele falava, se der de beber, ainda que seja um copo de água fria, um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, as crianças são necessidade de Espírito de Deus. Quando ele fala assim, beber, ainda que seja um copo de água fria, ele pode estar falando sobre a água que a gente bebe e também sobre a água do Espírito Santo, que de ensinar aqueles pequenos, porque dos pequenos surgem os grandes homens. E quando a gente enche, dá amor àquela criança, dá sabedoria de Deus, a palavra, tira do caminho errado, a gente já está recebendo um galardão exclusivo. Muito bom, hein, galera? Essa aqui foi minha primeira pregação, especialmente para vocês. Me chamo Rails e eu tô lendo aqui para vocês, eu li para vocês o capítulo 10. Esse é meu ponto de vista. Quem tiver achado que eu errei alguma coisa, me segue lá no Face. Meu nome é Railson Matarazzo, do VDM. Muito bom, hein? Só por hoje é isso. Qualquer dia desse eu posto mais um vídeo. Quando quiser me procurar, procura Railson a comando de Deus. Este vai ser meus vídeos no YouTube. Até logo!